Seja muito bem-vindo à nossa jornada aí de revisão. Para você que vai fazer a prova do Revalida, meu nome é Rubens Altron, sou médico hematologista e professor aqui do Estratégia Médica. Hoje com alguns temas quentes aí que podem aparecer na sua prova, algumas coisas aí que o Estratégia está prevendo na prova do Revalida. Vamos começar falando aí de oncohematologia e falar com uma coisa aí que pouca gente fala e quando cai na prova você acerta a questão e você fica aí mais perto aí da sua aprovação. Nós vamos falar de síndrome mieloproliferativas. Você vai ver que em 1 minuto muitos termos que já falaram para você vão começar a fazer sentido. Acompanhe aqui comigo. Você tem a famosa célula-tronco. A célula-tronco ela se divide em 2 grandes grupos. O grupo linfóide e o mieloide. Nesse grupo linfóide estão todos os linfomas, está aí o mieloma múltiplo e as outras gamopatias monoclonais, estão as leucemias linfóides, como a LLA e a LLC. Tudo isso vem desse conjunto de células que dão origem aí aos linfócitos, um tipo de glóbulo branco. E todos os outros glóbulos do sangue, todos os outros glóbulos brancos, né, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, as hemácias e as plaquetas, todo o resto, vem aí da linhagem mieloide, do percussor mieloide. E a partir daí, nós podemos ter síndromes mielodisplásicas, onde eu tenho uma desorganização na medula, ou síndrome mieloproliferativas, um aumento da produção de células medulares. Eu divido as mieloproliferações em 2 grupos. Aquelas aonde eu tenho Filadélfia positivo, ou seja, eu tenho a translocação 922, e nesse caso eu vou ter algo chamado de LMC, leucemia mieloide crônica, e também aquelas mieloproliferações onde eu não tenho o cromossomo Filadélfia, a translocação 922, ou se a gente fosse dar um passo aí mais adiante na biologia molecular, um oncogene BCR-ABL, tá certo? Nesse caso, eu posso ter uma proliferação de fibras e criar a mielofibrose, uma proliferação de hemácias e criar a polistemia vera, ou de plaquetas e criar a trombocitemia essencial. O que é importante nesse caso? Eu posso ou não ter a mutação do JAK2. O JAK2 é uma coisa legal, ele existe na nossa membrana. Mas quando mutado, ele começa a fazer células em demasia e dessas doenças, dessas entidades patológicas, a polistemia vera é a que mais frequentemente a gente encontra aí. O JAK2 em cerca de 95% dos pacientes. Lembrando que na polistemia vera você pode fazer sangria terapêutica, você pode usar medicamentos como, por exemplo, aí, a hidroxiureia, claro que em pacientes que já tiveram trombose, eu tenho mais de 60 anos, e inclusive esses pacientes também são candidatos à anticoagulação. Nos outros você pode manter com antiplaquetário, como é o caso do AS. Já na trombocitemia essencial, mais ou menos metade dos pacientes possui o JAK2 positivo, e nesse caso nós temos um aumento aí plaquetário, mesmo esquema. Você pode usar aí, o antiagregante plaquetário, né, como é o antiplaquetário, perdão, como é o caso do AS, em associação a drogas como a hidroxiureia, e especialmente se o paciente tem mais de 60 anos, se o paciente já fez trombose ou tem mais de 1 milhão de plaquetas, claro que a gente avalia isso caso a caso. E nós temos ainda a mielofibrose, que doença, hein? Na mielofibrose, nós temos uma substituição da hematopoese normal aí por fibras, e nesse caso você tem uma esplenomegalia de grande monta, é uma doença mais aí para a terceira idade, então é muito difícil você transplantar o paciente, que seria a primeira escolha. Hoje em dia nós temos, além das drogas de suporte, como hidroxiureia, eritropoetina e outras drogas mais, nós temos aí o ruxolutinib, que é a primeira droga, a primeira geração de drogas aí que agem nessa mutação do JAK2, tentando melhorar o quadro, mas ainda muito complicado. Vamos sair um pouquinho do tema câncer e vamos entrar em hemostasia. Não esqueça que hemostasia primária é aquela primeira resposta que nós temos aí da coagulação quando nós temos um sangramento. Nós temos aí o tampão plaquetário, onde nós temos pós a vasoconstrição, a agregação aí de plaquetas, adesão, ativação e agregação plaquetária e esse primeiro fenômeno. Aqui, lembre-se, os pacientes vão ter que tiverem alteração na hemostasia primária, muito sangramento do tipo hemostasia primária,
mucosas e pele. É diferente de um paciente que tiver uma alteração na hemostasia secundária, nos fatores da coagulação, no que leva à formação do coágulo. Nesse caso, os pacientes com alteração vão apresentar hemorragias mais profundas, grandes grupos musculares, aí, grandes grupos articulares. E nós temos a hemostasia terciária, aonde o plasminogênio vira plasmina e a plasmina refina esse coágulo, essa fibrina, para voltar aí à integralidade do vaso sanguíneo. Lembra dos dois principais exames para hemostasia aí, especialmente para hemostasia secundária. Viu TP alterado? Pensou em via extrínseca, fator 7 ou vitamina K reduzidos. Agora, se o TP e o TTPA estiverem alterados, bom, aí você pensa que nós temos um hepatopato, uma pessoa com uma alteração autoimune ou mesmo uma alteração na via comum da coagulação, como por exemplo aí no fibrinogênio. Agora tome cuidado se você vê o TTPA alterado. TTPA alterado pode ser várias coisas. Primeiro, você pode ter uma alteração TTPA isoladamente alterado na via intrínseca da coagulação. Vai lá o hemofílico A com deficiência do 8 ou o hemofílico B com deficiência do 9, uma redução desses fatores da coagulação, um alargamento de TTPA. Entretanto, se a clínica do meu paciente for de hemostasia primária, porque o hemofílico tem sangramentos em grandes articulações, grandes grupos musculares, hemostasia secundária. Mas se eu tiver uma clínica de hemostasia primária, tome cuidado, porque esse TTPA alargado nada mais é do produto do que baixou o fator 8, não por uma hemofilia, mas por causa de uma alteração no von Willebrand, que tem uma relação muito próxima com o fator 8. Então, hemostasia primária na clínica e um TTPA alterado, você vai pensar em von Willebrand. Agora, não esqueça que os pacientes com SAF, síndrome antifosfolípide, eles têm aumento de trombose, do risco tromboembólico, e eles têm o TTPA também alargado. Então, viu o TTPA alterado, com clínica de hemostasia primária, von Willebrand, com clínica de hemostasia secundária, hemofilia, com clínica de trombose, pensa em SAF, pensa em trombofilia. Tem uma coisa que vira e mexe cai em prova de residência, prova do Revalida, que é o HIT. Trombocitopenia induzida pela heparina, uma sigla em inglês. Eu tenho um imunocomplexo formado pela plaqueta, pelo PF4 plaquetário, que é um pedaço da plaqueta, por um anticorpo, por isso um imunocomplexo, um IgG, e pela droga, no caso aí, pela nossa amiga heparina. Amiga porque ela está ali para resolver o problema. Só que entre o 5º e o 14º dia, com pico no 9º dia de uso, esses pacientes acabam desenvolvendo esses imunocomplexos, não são todos, são alguns pacientes, e acabam tendo aí uma redução plaquetária. Nesse caso, você não brinca. Você não vai trocar um tipo de heparina por outro. De não fracionada vai para baixo peso, que é inox, não. Tira fora a heparina. Em casos pontuais, onde nós temos um paciente com uma trombose prévia muito recente, aí você pode pensar em usar a fonoparaínicos. Agora, em geral, cai fora essa heparina. Então, tirar a heparina é a solução disso. Lembrando que esses imunocomplexos geram microtrombos / microêmbolos e eles aumentam o risco de trombose. Então, você tem que tirar a heparina para reduzir o risco de trombose. É isso mesmo que você ouviu, tá certo? Medicina transfusional, quando transfundir os nossos pacientes, eu peço para você ter muita atenção nisso, porque o pessoal peca em saber transfundir. E isso a gente recebe no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, quando é que eu vou transfundir hemácias? Guarda isso para a prova e para a vida. Mais do que 10, a não ser que o paciente esteja numa hemorragia aguda, onde o hemograma não interessa em nada, a gente vai transfundir, obviamente, pela clínica, pelos sinais vitais, pelo perfil hemodinâmico da pessoa. Mas mais do que 10 é inegociável, não transfunde. Vou fazer uma cirurgia abaixo de 10, está autorizado, não que você vá transfundir, mas pode transfundir. Se você tem um coronariopata abaixo de 8, você já pode transfundir. A maioria dos pacientes abaixo de 7, lembrando que pacientes cronicamente anêmicos, você pode segurar até 6, e pacientes com anemia hemolítica. Esse você segura ao máximo, porque em teoria a anemia hemolítica, autoimune, não todas, mas a anemia hemolítica autoimune, essa você tem que ter muito cuidado ao transfundir se você tiver uma anemia hemolítica autoimune a quente. Plaquetas também tem algumas coisinhas que você tem que saber, menos do que 10 mil, ok?
ok. Mesmo sem sangramento, menos do que 50 mil sem sangramento, ok. Com sangramento, menos que 50 mil, sem sangramento, menos do que 10 mil. Agora, 3 pontos importantes. Primeiro de tudo, paciente com 5 mil plaquetas, porque ele fez uma quimioterapia, você pode transfundir. Agora, se ele tiver 5 mil plaquetas, porque ele tem uma PTI, uma púrpura trombocitopênica idiopática, ou imunológica, ou imune, você vai entrar aí com corticoide ou mesmo com imunossupressão e vai conseguir aí melhorar isso, não precisa transfundir. PTT e CHU é pior, porque você piora aí uma alteração que esse paciente já tem, a fisiopatogenia, e você pode criar com essas plaquetas. Ah, está 5 mil, eu não vou transfundir plaqueta? Não. Você pode piorar e criar microêmbolos e microtrombos. Lembrando que nesses casos de PTT e de CHU, você pode fazer aí plasmaférese ou mesmo transfusão de plasma até você resolver aí a plasmaférese, tá certo? Outra coisa importante é aquele paciente que toma S ou clopidogrel e vai fazer uma cirurgia ou está sangrando, independente do número de plaquetas, você transfunde, porque, claro, aí nós temos um paciente que a plaqueta não funciona direito. Isso vale também para Bernard Soulier e para trombocitopenia de Glasman antes de cirurgias. E paciente aí com leucemia ou com uma infecção muito severa, abaixo de 20 mil você já pode transfundir mesmo sem sangramento, apesar da nossa faixa ser 10 mil. Plasma. O plasma sempre cai na prova quando você não deve transfundir. Essa é a pergunta. Ou ela está invertida e você elimina as alternativas. Não é para transfundir o cara porque ele está com a bobina baixa, ou porque ele é um grande queimado, isso é bobagem. Expansão volêmica eu não vou nem falar, quem teve essa ideia é genial. Ah não, porque tem albumina, eu puxo a água para o vaso algumas horas, depois piora, vai tudo para o periférico e você dobra o seu problema. Então o negócio é o seguinte, não transfundir plasma a não ser que você tenha alteração no fator da coagulação e sangramento ou potencial sangramento num pré-operatório. Um caso, quem sabe, especial ali é na PTT e na CHU, antes da plasmaférese, onde você também pode fazer, tá certo? Importante isso, importante diferenciar trale de taco. Taco, aquela sobrecarga de volume, trale não tem nada de sobrecarga de volume. No trale a gente está falando aí de uma alteração imunomediada, tá certo? Vamos falar de anemias, vamos falar das anemias hemolíticas, a hemólise, né? A nossa célula aí estourando, né? A nossa célula aí, nossa anemia que ocorre porque essas células duram bem menos do que 120 dias. Isso pode ser um problema fora da hemácia, ou porque o baço está grande, ou porque eu encontrei aí uma anemia microangiopática, como acontece na CHU e na PTT, ou um alto/alo anticorpo, alo, veio de fora o anticorpo me incomodar, alto eu mesmo produzi, tudo isso vem de fora e agride a hemácia. Mas às vezes a hemácia estoura, ou seja, tem uma hemólise, porque ela está com problema numa G6PD, que é uma enzima, porque a membrana dela não é legal, ela tem uma esferocitose hereditária, ou porque ela tem uma anemia falciforme ou uma talassemia, que o problema está na hemoglobina, o problema é ela, e por isso que ela acaba estourando. Hemólise, você vai sempre ter reticulócito alto. Então não me vem essa história com, eu tenho DHL ou bile indireta, é reticulócito alto. Anemia, hemoglobina baixa, hemólise, primeira coisa, reticulócito alto. Aí sim, bilirrubina indireta e DHL elevados e heptoglobina consumida e reduzida, tá certo? Bora falar da principal representante das anemias hemolíticas e vale a pena, a gente nem vai perder, a gente vai ganhar tempo com isso daqui, falar da nossa amada anemia falciforme. Eu falo aqui amada porque nós temos que cuidar desses pacientes com anemia falciforme. A assistência ainda, falta muita assistência das equipes médicas e muitas vezes por desconhecimento. E aqui vem o primeiro desconhecimento. É muito chato a gente pegar lá do colega um encaminhamento e ele já falou para uma pessoa que ela tinha anemia falciforme, ela tem traço. Traço é algo assintomático, tá tudo certo. 30, no máximo 40% ali de hemoglobina S. A pessoa não vai desenvolver sintoma nenhum. O problema vai ser numa nova geração aí, numa eventual gestação, numa eventual filho, que a gente vai ter que cuidar, mas tirando isso, vida que segue. Agora, a anemia falciforme é diferente. Ela é uma homozigose com aproximadamente 90% aí de hemoglobina S na eletroforese de hemoglobina, e nesse caso eu tenho muitos sintomas, eu tenho aquelas hemácias em foices, depranócitos, e tenho aí vasoclusões e sintomas importantes. Inclusive aqui nós temos uma questão, olha, eu sempre falo isso porque isso vive caído em prova. Cai lá, 3, 4 questões de anemia falciforme, quase toda a prova cai questão. Essa é uma questão, a cada 3, 4 uma é essa. É aquele caso da criança onde a hemoglobina despenca. Mas despenca mesmo, o basal dela era 9, foi para 3, o basal era 8, foi para 4.
e a criança não está sangrando. Aí com 2 perguntinhas, frio e calculista, você mata a charada. Grande anemia aguda, aí na anemia falciforme, como é que está o baço? Porque o baço na anemia falciforme ele não existe. Ele existe em restolhos até os 5 anos de idade. E se nessa população pediátrica, até 5 anos, você tiver um baço aumentado e despencou a hemoglobina, essa criança está fazendo uma crise, que a gente chama crise esplênica, sequestro esplênico, retendo muito líquido e fazendo complicações muitas vezes aí hemodinâmicas e com isso precisando de muita transfusão. Agora, se o baço está pequeno ou normal, eu olho para o reticulócito. Reticulócito baixo, um tal de parvovírus B19, incomodou, vai ficar uns 10, 15 dias, eu vou ter que dar suporte para isso se a criança sai bem, ou eu tenho um reticulócito alto e daí, claro, eu tenho uma crise de hiperemólise, como vimos, hemólise prediz aí, né, reticulócito aumentado. Outra complicação interessante aí da anemia falciforme é a síndrome torácica aguda. E aqui eu chamo a atenção porque é muito difícil você diferenciar uma síndrome torácica aguda de uma pneumonia em um paciente com anemia falciforme. Nesse caso, claro, no caso da síndrome torácica aguda, você tem sintomas respiratórios, febre, né? Você tem aí uma condensação, né, uma alteração pulmonar nova, mas é muito difícil você diferenciar de uma pneumonia simples. Então, internação, antibiótico terapia de largo espectro aí para o nosso paciente, hidratação e, em alguns casos, hemoglobina acima de 10 ou hematócrito abaixo de 30, acima de 30, perdão, você vai fazer até a troca sanguínea aí que você chama de exsanguíneo. Transfusão, você tira um pouco do sangue do paciente e devolve aí o paciente aí hemácias de doador saudável. Mas tome cuidado, esse paciente não deve ir embora. Qual é o tratamento para anemia falciforme? Nós temos 2 que no Brasil estão engatinhando. Terapia celular nem se fala, mas aí nós temos o transplante de células-tronco, né, hematopoéticas, também conhecido como transplante de medula óssea, que devagarinho vai ganhando força, enfim, em alguns centros aí especiais. É um transplante halogênico, onde você faria uma reprogramação aí na medula óssea. Os 2 principais são esses, a hidroxiureia transfusão. Hidroxiureia, por que eu dou hidroxiureia para o paciente com anemia falciforme? Porque ele aumenta a hemoglobina F, F de fetal. Anemia falciforme eu tenho a S aumentada. Então eu reduzo a hemoglobina S, que é a ruim, porque proporcionalmente aumenta a hemoglobina F de fetal. Lembrando que meus pacientes devem ficar aí com cerca de 30%, né, pelo menos 30% de hemoglobina F, que é a hemoglobina boa, para que eu reduza de forma significativa não só crises aí álgicas por vasoespasmo, mas todas as outras complicações da anemia falciforme. Podemos também transfundir, nós não estamos falando aqui de uma anemia hemolítica autoimune, é uma anemia hemolítica não autoimune, o CUMES direto vai estar negativo, então eu posso sim transfundir. E a transfusão, ela pode ocorrer de forma simples, onde eu simplesmente coloco hemácias de um doador saudável no meu paciente, e aí eu vou pensar, claro, acabamos de falar no sequestro esplênico, que eu preciso colocar sangue, né? Mas em situações como aquele paciente que chegou com uma dor importante, que eu hidratei e mediquei, e eu fico pensando, uma crise álgica é uma coisa importante, mas não tem nenhuma das outras intercorrências. Eu devo ou não devo transfundir meu paciente com anemia falciforme? Aí eu tenho essa regrinha, que paciente que perde 2 ou mais pontos aí do basal para a crise, ele deve sofrer transfusão, sim, uma transfusão simples. Isso é completamente diferente da exsanguíneo transfusão, onde eu tiro, né, a hemácia doente, eu tiro parte do sangue do paciente e eu vou lá então com o doador saudável. Quando eu vou fazer isso, anota aí, priapismo refratário, não é na primeira vez, AVC agudo, AVC isquêmico agudo, isso pode acontecer inclusive em crianças na anemia falciforme, e a síndrome torácica aguda, mais do que 10 de hemoglobina ou 30 de hematócrito, como a gente falou agora há pouquinho, tá certo? Outras patologias aí que são anemias hemolíticas, falamos aí bastante da talassemia, né? Talassemia alfa e beta. Alfa, ela tende a ser mais comum, mas ela não gera grandes problemas em 99% dos pacientes. E aqueles pacientes que ela é problemática, ou ela é incompatível à vida, ou ela é muito grave, então você consegue muito bem separar os pacientes, que em geral vão ter uma microcitose, a grande maioria até sem anemia, mas com uma microcitose muito importante, sem alteração de ferro. E é claro, os pacientes com beta-talassemia, nesse sim, a eletroforese de hemoglobina
vai demonstrar uma redução de A1 e um aumento proporcional de A2, e nesses pacientes eu tenho essa microcitose, às vezes acompanhada de anemia, que pode precisar sim de transfusão sanguínea, e nesse caso, dependendo da gravidade, até de esplenectomia, ou mesmo aí de um transplante de medula óssea, tá? Um transplante de células-tronco hematopoéticas halogênico. Lembrando que a maioria dos pacientes que são do grupo intermediário vão ter um problema chamado excesso de ferro. Então você tem uma anemia com excesso de ferro. Então cuidado em querer dar ferro para qualquer pessoa com microcitose. Avalie a situação, risco e benefício disso tudo. E nesse caso você pode ter que ir lá retirar o ferro desse paciente, e nesse caso você usa aí deferasirox e outras drogas para fazer isso, porque você não pode fazer uma sangria num paciente com anemia. Para acabar, a gente vai falar de anemia hemolítica autoimune, anemia hemoglobina baixa, hemólise, reticulócito alto, e daí vai bilirrubina indireta e DHL alto e heptoglobina baixa, e autoimune. Autoimune veio de mim, é cumbis direto. Aloimune vem de outra pessoa, o cumbis é indireto. Então aqui eu tenho um cumbis direto positivo. A partir daí você vai saber se essa anemia hemolítica autoimune é a quente, alguma coisa fez com que o IgG fizesse uma hemólise extravascular, isso costuma aumentar o tamanho do baço, e eu vou tratar de forma muito semelhante à PTI. Quem sabe a grande diferença é que na PTI eu uso mais imunoglobulina em casos mais severos e aqui eu uso mais rituximab. Já a frio eu não vou tratar com essas coisas de imunossupressão, eu vou apenas proteger meu paciente. Afinal, alguma coisa fez com que o IgM levasse a uma hemólise intravascular, e nesse caso eu tenho muito mais produto urinário do que a alteração aí no sistema reticuloendotelial, como é o caso do baço. Espero ter revisado com você alguns pontos aí do hemato, deixado você mais próximo da sua aprovação. Desde já, bons estudos e uma excelente prova para você. Olá, pessoal!